Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos falar sobre a chegada da família real ao Brasil. E aí, para a gente entender como é que procedeu, né, essa chegada da coroa portuguesa ao Brasil, a gente tem que compreender os antecedentes. Em 1806, né, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. O bloqueio continental que a gente estudou lá no período da Era Napoleônica, que as nações, né, os países não poderiam comercializar com a Inglaterra, porque o principal objetivo de Napoleão, um dos principais, né, era se tornar, né, o grande imperador, e aí quanto mais a quantidade de territórios, né, isso ele queria formar um grande império. E aí a Inglaterra resistiu, né, bravamente ao domínio de Napoleão, e aí para conseguir afetar economicamente a Inglaterra, Bonaparte decretou o bloqueio continental e Portugal não aceitou e ficou do lado da Inglaterra, e isso causou sim a, a ira, né, de Napoleão, e aí ele resolveu invadir Portugal, tá? Aí, gente, enquanto houve, né, esse bloqueio continental, houve também uma negociação, né, secreta, né, que foi chamado o Tratado de Fontainebleau, foi em 1807, com os espanhóis, né, que permitia os franceses atravessar a Espanha e invadir Portugal. E aí, em troca, o reino espanhol ele poderia se apoderar, né, de um espaço do território português, tá? E aí, sim, Napoleão começou, né, a invasão a Portugal, e com isso a coroa portuguesa saiu realmente às pressas para o Brasil, porque aqui já era, né, um território dos portugueses. E aí, gente, a gente também tem que falar dessa relação, né, de Portugal e Inglaterra, tá? Portugal, no caso, Portugal não aderiu ao bloqueio continental, né? Portugal já tinha uma aliança intensa, né, de longas datas, né, política e comercial com a Inglaterra, e então Napoleão ordenou então essa invasão, que foi em 1807, em novembro de 1807, tá? Aí, antes disso, a Inglaterra fez um acordo com Portugal, né? Eles assinaram uma convenção secreta que transcrevia a sede da monarquia de Portugal para o Brasil, tá? E, no caso, eles vieram para cá com a ajuda dos ingleses, né? No caso desse mesmo documento, estabelecia que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira temporariamente, mas para isso o governo português se comprometeu a assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. E aí, o príncipe regente, né, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil com a ajuda, no caso, das tropas inglesas, né, que iam fazer essa segurança das embarcações, né? Então, o embarque, né? Foram necessários 8 naus, 3 fragatas, 3 brigs e 2 escunas para o transporte, tá? E outros 4 navios que eram da esquadra britânica, né? Que faziam esse acompanhamento, né? De segurança da corte portuguesa. E além das pessoas, né? Que foram embarcadas, né, no dia 29 de novembro de 1807, eles trouxeram móveis, documentos, dinheiro, obras de arte, né, bens, né, da biblioteca e tudo mais, tá? E, no caso, todo o dinheiro de Portugal, os bens mais valiosos, né, foram trazidos, tá? Aos que ficaram, lhes aconselharam receber de maneira pacífica os invasores para evitar derramamento de sangue. Então é tipo assim, tchau, né?
vou-me embora, e aí vocês que fiquem aí, né? No caso, a população, na sua maioria, tenham cuidado, né? Não vão revidar os invasores para que não haja morte, né? Meio complicado. O general Junot, né? Comandante da invasão, ficou em Lisboa até agosto de 1808, quando foi derrotado pelos ingleses, né? A partir daí, Portugal era governado pelo Conselho da Regência, integrados por fidalgos do reino. Agora, Portugal passa a ser administrado pelos ingleses. Enquanto isso, a chegada à Bahia, né? Como é que foi a viagem? A viagem, ela ocorreu em condições insalubres, né? E durou 54 dias até chegar em Salvador, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, eles foram bem recebidos, né? Com festa, e ali permaneceram por mais ou menos um mês. Mas a intenção realmente era chegar ao Rio de Janeiro. No período em que esteve na Bahia, o príncipe ainda conseguiu fazer algumas coisinhas, né? Ele assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. Foram os feitos realizados nesse período. Aí, no dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que lá, né, onde seria declarada a capital do Império. A chegada ao Rio de Janeiro. A chegada ao Rio de Janeiro ocorreu em 7 de março de 1808. Haviam poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana, né? E muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. Aí, gente, as casas eram escolhidas pelos nobres, que recebiam em sua fachada a inscrição PR, tá? Que significava príncipe regente. E iniciava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. Então, você já pensou aí, você está na sua casa, né? Legue satisfeito, e aí chega o mandante do príncipe, colocando lá a sigla na sua casa, e você tem que sair para doar, né? Digamos assim, né? A sua residência para os nobres que vieram de Portugal. E aí isso não foi muito bem aceito pela população, não, tá? A população ficou meia conturbada com tudo isso, né? Mexeu realmente com o cotidiano do Rio de Janeiro. E aí as consequências, né? Com a abertura dos portos, todas as nações amigas de Portugal puderam comercializar com o Brasil, né? No primeiro momento, isso significa o comércio com a Inglaterra. Por sua vez, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal e foram realizados melhoramentos e levantados novos edifícios públicos, né, pela cidade. Foi mudando mesmo a estrutura da cidade. O mesmo, gente, ocorreu com a questão mobiliária, né? E a moda, tá? As pessoas realmente queriam mudar, né? O estilo de vida, e também a questão da moda também os europeus influenciaram bastante, né? Com a sua chegada, né? Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como cabeleireiros, chapeleiros, modelistas e tudo mais, tá? Outros serviços que vieram, né, com a abertura dos portos. E aí, gente, houveram algumas realizações, né? O Dom João, ele abriu a imprensa régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas instituições como a Real Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, né, vale ressaltar, um laboratório de químico prático. Então, aqui foram algumas realizações no período que o príncipe esteve na regência aqui do Brasil. Na área assim, da cultura, a arte, contudo, está entre os setores que mais receberam impactos da transferência da corte, né? Foi instalada, né, a Real Biblioteca de Portugal, foi transferida para cá, né, integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1810. O acervo
de início, né, era de 60 mil volumes, era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas, medalhas, e foi a origem da atual Biblioteca Nacional. E aí, gente, para o entretenimento, né, dos integrantes da corte, foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano. Essa imagem aqui, gente, é da Biblioteca, tá? Nacional. Essa imagenzinha que tem aqui embaixo. Na arte, né, gente? Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se viram sem trabalho e recorreram a Dom João para seguir suas carreiras. Né? Tem início, assim, a chamada Missão Francesa, que possibilitou a abertura da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios, tá? Então, Dom João realmente favoreceu essa vinda, né, desses artistas, né, para cá, para o Brasil, porque realmente ele queria que as pessoas tivessem mais cultura, né, fossem pessoas mais relacionadas, né, a outros aspectos europeus, né, e a cultura europeia realmente ela influenciou nesse período aqui. Aqui eu coloquei a imagem de Debré, né, que foi um artista, pintor, desenhista, que também veio, um dos que vieram, né, na missão francesa. Eu escolhi Debré porque ele foi um artista que ele gostava realmente de retratar o cotidiano da sociedade, né, daquele período da instalação da coroa aqui no Brasil, tá? Então aqui é uma imagem dele também, né? Uma pintura de Debré, e tem outras, a gente pode achar várias nos livros de vocês, nos livros de história, a gente encontra várias pinturas de Debré. Então, gente, essa aqui foi nossa aula de hoje, né? Falando sobre a chegada da família real ao Brasil. Próxima aula a gente vai dar continuidade, né? E falar sobre a emancipação política do Brasil, alguns tratados, e dar uma continuidade até a gente encerrar esse assunto, ok? Então, façam as atividades. Até a próxima aula.